uma dúvida. Eu tenho que ficar olhando pra lá ou não? Não precisa. Tá. Eu fico assim, ó. Só que se tu quer falar com as pessoas que estão lá, mas quando a gente tá falando com a gente fica assim, falando só. Tá. Tipo o programa que tá falando daqui a pouco tu... E você... Tá, entendi. Isso aí, pessoal. Então a gente vai começar a gravar o nosso segundo programa, nosso segundo podcast. Hoje com a presença especial da Alana. Muito obrigada. Né? Avisos iniciais. Hoje a gente tá com a Letícia aqui, a nossa diretora. Hello. Né? Porque hoje a Alana não pôde vir. A Noelle. A Noelle não pôde vir, né? Ela tá passando por um momento familiar que precisa da atenção dela, né? Então a gente queria aqui já mandar um abraço forte pra ela e pra família dela, né? Hoje fez a passagem, né? Da avó dela, né? Que já tinha 96 anos. E eu tenho certeza que a família deve estar se confortando ali, né? Nesse momento bastante delicado, né? Mas aqui a gente vai seguir, vamos fazer o nosso programa bem bacana, né? Vamos lá, nossa segunda tentativa. Nosso primeiro programa já saiu agora dia 26, né? Quinta-feira, né? Esse programa que a gente tá gravando antes de sair o próximo programa, tá, gente? Mas a gente vai fingir que é dia 3 de dezembro, que é quando vocês vão estar ouvindo ou vendo esse programa, tá? Esse podcast. Beleza? Eu sou o Ariel. Eu sou o Inácio. E a gente tá aqui com a Alana, como eu já falei anteriormente, né? E eu Alana, sou a tudo Alana. bem? Tudo bem. Queria agradecer de novo o convite, por vocês terem me chamado aí pra gente falar um pouquinho sobre um tema bem importante, né? Que tá bastante em alta, que é sobre cultura. E contar também para as pessoas um pouco de quem eu sou, o que eu faço, o que eu já fiz. Legal, então vamos lá. Se apresente para as pessoas aqui, né? Para os nossos amigos da South System e para outras pessoas também que têm curiosidade de conhecer aqui. Perfeito, eu sou a Alana, tenho 26 anos, apesar de não parecer. Que as pessoas falam, nossa, você trabalhou em tanto lugar, né? Com quantos anos começou? Com 12? Não, mas comecei bem cedo. Antes do mundo corporativo, eu joguei voleibol profissional 10 anos. E depois segui, né, pro mundo dos negócios dessa área. Porque, né, eu tenho uma pessoa na família que me incentivou muito a isso, mesmo que indiretamente. Então, eu sempre achei muito interessante a forma com que a minha tia, que trabalhava dentro do Ministério da Segurança, né, com treinamento e desenvolvimento, formando policiais, eu achava muito interessante o trabalho dela e a forma com que ela lidava por ser pedagoga, né. Então, eu pegava os livros dela, escondido, lia um pouco do que ela fazia e achava isso muito interessante. E coloquei na minha cabeça que eu queria estudar pedagogia, né, em algum momento da minha vida. Depois, com o passar dos anos, eu fui para uma área de marketing, porque era o que eu tinha que fazer na época, né? Eu precisava trabalhar, então eu ingressei nessa área, mas eu comecei a achar bem interessante e quis estudar publicidade e propaganda. Já tinha mudado todos os meus planos. Mas aí, né, a vida vem e muda um pouco o trajeto que a gente gostaria. E a partir daí eu não tinha possibilidade de ser contratada nessa área de marketing, mas na mesma empresa eu tinha uma vaga de treinamento para ocupar e eu já tinha me inscrito no curso de pedagogia e eu falei, então eu vou seguir dentro dessa área. Os cursos Exatamente, vou seguir, né, a minha prática com a teoria. E aí, desde então, eu segui e fui pescando, assim, todas as oportunidades que foram aparecendo, né? E eu ouvia muito que as oportunidades, pra mim, não iam aparecer duas vezes, né? E, de fato, sempre foi assim. Então, tudo que eu podia fazer, né, e agarrar com as duas mãos, eu agarrava e ia e seguia, né? Pra ter o meu espaço e conquistar as coisas que eu gostaria de conquistar. Não imaginava que a minha carreira, se a minha vida ia tomar esse rumo, né? Eu imaginava que as coisas iam demorar um pouco mais e de fato aconteceram bem rápido, assim, então isso me deixa bem contente. Legal, bacana. Tem que pegar as oportunidades boas, não dá pra deixar passar, né? É verdade.
Mas eu não vou dizer, as pessoas falam que, né, tu é mais velha pela experiência, pela história que tu carrega quando tu conta pras pessoas, né? Não é pela aparência, né? Mas eu fico perguntando assim, pô, o que eu fazia com 26 anos, né? Eu não sabia, eu nunca sabia o que era da vida, né? Ela tava lá, já sabe tudo, né? Tentar uma carreira aí bastante sólida, né? Na tua área. Com 26 anos o Ariel morava em Santa Catarina, né, cara? Era uma outra vibe lá nessa época da vida dele, né? Tem história pra contar nessa época. Eu contei né, um pedacinho da história no programa passado lá, que eu falo lá sobre a minha parte mais trecheira da vida. Foi mais ou menos nessa fase de idade aí. O que eu falo que tem muito a ver com a história da gente, né? Porque tudo vai de acordo com que a tua família também, né? O fato de precisar trabalhar e precisar ajudar em casa, essas coisas vão fazendo com que a tua história tome outro rumo, né? Que as coisas sejam mais rápidas. Então, querendo ou não, eu sempre tive que estar à frente do que as outras pessoas, né, estavam acostumadas. Então, e o vôlei ensina muito isso, esporte, né? Enquanto os meus amigos saíam, iam fazer uma festa, eu tinha que estar em casa me preparando, porque tinha jogo no outro dia, treinava com pessoas mais velhas, então, né, aquilo te ensina também muita coisa, né? Uma responsabilidade, o senso de coletividade, de grupo, isso é muito, muito bom. Fez muita diferença também pra minha vida profissional, né? Que as pessoas falam que o esporte, não, vai ali praticar um esporte, né? Pra não ficar em casa. Não, o esporte, ele te prepara pra muitas coisas durante a tua vida. E agora, qual é o esporte que tu tá praticando? Agora eu pratico boxe. Eu tava falando ontem, inclusive, no onboarding sobre isso. Perguntaram, né? O Férula tá andando de skate, o Chico faz o quê? Daí o Chico falou, não tô fazendo nenhum esporte agora. E aí falaram, não, e o teu? Eu digo, boxe. E aí a Bruna, que já me conhece, falou, caramba, a Lana tem 1,80 m. Imagina a Lana praticando boxe, eu não consigo imaginar isso, né? Mas o boxe também é um esporte que eu gosto bastante. Na minha família tem bastante gente que luta, né? Então, eu sempre achei muito interessante e vem me ajudando, assim, bastante em termos de concentração, porque o boxe exige muito isso, né? A repetição, o treinamento daqueles movimentos, né? Que a gente precisa repetir. A técnica, né? Tem o jeito técnica certo de por fazer. Trás. Tem uma disciplina, eu também faço, é muito massa. Não, e as pessoas acham que é só ir ali dar um soco e tem todo um trabalho por trás, né? Que a gente precisa fazer. Isso me ajuda bastante no dia a dia, né? Claro, não só fisicamente, mas mentalmente muito. Alivia um pouquinho o estresse, né? Demais, demais. Há um tempo atrás eu tentei fazer boxe, né? Fui lá, fiz uma aula experimental. Meu Deus do céu, que fiasco. Eles mandavam fazer aqueles na hora de levantar e subir e exercício, porque praticamente a aula inteira foi só correr e exercício. Tem que fazer muito aeróbico. Aí a hora que tinha que levantar os braços já estavam aqui, ó. Não aguentava mais levantar. Cara, teve vezes que eu fiz aulas de boxe que eu não tinha realmente mais força de ficar com os punhos erguidos. Eu preferia de ficar com eles abaixados, assim, porque nem os braços conseguiam segurar eles mesmos. Prefiro tomar um soco no meio do rosto porque não tem força. Não, mas é muito assim, né? Eu tava fazendo a última aula que eu fiz, eu disse pra ela, quando chegou a hora da luta mesmo, né? Eu disse, não, pode me bater aqui, porque eu não tô conseguindo mais. Eu já né, gastei toda a energia no início da aula. Mas é muito legal. É bem importante, assim, e conforme vai passando o tempo, a gente vai se acostumando, se adaptando com aquele cansaço, aquela dorzinha. Não, o boxe é muito bacana. Mas, Alana, eu quero saber do nosso tópico principal aí. O que a gente tem aí pra apresentar aí pro pessoal da Soul System, né? E o pessoal que tá nos assistindo aí sobre o quê? Tem uma pergunta pra lá. Vai lá. É sobre o tópico? É. É? Então vai lá. Vai apertar de boxe. Qual o melhor golpe, né, que eu faço? Não, eu ia falar sobre skate. Não, certo, Alana. Então foi... a gente agradece tu compartilhar um pouco da tua história, só um pedacinho aí do que é a Alana, né, o que ela já fez, enfim. Perfeito, então agora a gente vai abordar um tópico muito bacana, que é algo que a Lana puxou muito forte desde que ela entrou aqui na Soul System, né? Então eu acredito muito nisso, eu acredito que toda empresa tem que ter isso, né? Tem que ter um propósito, um objetivo onde as pessoas se identificam com aquilo, né? E estejam engajados para fazer aquilo de fato acontecer. Então a Lana, ela
trouxe essa ideia muito forte de criar o nosso código de cultura, né? Que é uma questão um pouco mais... vai além de um código de conduta apenas, né? Então a Lana eu queria que a Lana contasse pra gente um pouco como é que é, o que é o nosso código de cultura e como é que funciona. Perfeito. Desde que eu entrei na Salf, para mim, o principal pilar da empresa e a principal, acho que ideia que eu precisava vender, né, para um público externo era a cultura da empresa. Porque dentro da área de TI nós temos os tópicos mais concorrentes, né? Que são as tecnologias, projetos que os profissionais vão trabalhar, salário. E de fato a gente precisa pensar o que a tua empresa supre de dor, né? Tanto das pessoas quanto do negócio. Então, ok, do negócio a gente sabe que manja, né? Temos profissionais capacitados para isso, mas e as pessoas? Porque o negócio da Salf Systems é pessoas. Né? Então, também era a primeira vez que eu trabalhava numa empresa que potencializava muito isso. Né? A principal entrega da Salf Systems são pessoas. E, de fato, essas pessoas elas são motivadas por uma cultura, né? Por o que alinha o propósito particular delas com o propósito da empresa. E também, né, por questões, claro, estratégicas e de regras de negócio, a gente precisa ter um código de conduta, né, onde a gente explica para os nossos clientes, quem é nosso parceiro, como que a gente se porta em determinadas situações. Mas como que a gente vai fazer isso? Atender o público externo e o público interno, né, porque são públicos diferentes, são linguagens diferentes. Então, para o público externo, a gente criou o código de conduta, onde sim, ele tem toda uma linguagem mais formal, jurídica, né, que é necessário ter. Mas para o público interno a gente precisava com que isso fosse de fato cultural, né? Que as pessoas tivessem essa veia cultural, principalmente no momento de pandemia, onde a pessoa não conhece o escritório da Salf System, não tem um acesso tão rápido, né? Com a sua gestão, com seus colegas, a gente precisava fazer com que isso ficasse muito forte. Então o teu desafio ficou mais difícil ainda por causa da pandemia também, né? Com certeza. Esse distanciamento das pessoas, né? A questão de tentar engajar a cultura, mais dificuldade ainda para executar. Claro, a pandemia ela trouxe diversas adversidades que a gente, né, aconteceu ali, a gente precisou lidar. Mas, de fato, a cultura, como que eu ia fazer com que as pessoas que estão em outros estados conhecessem a Salf, né? Conhecessem a cultura da empresa. Então, isso também, né? O código, por si só, ele dá uma base, mas todas as ações que existem por trás, né, da empresa, elas também complementam esse código. Não adianta eu ter um código legal e o meu... na primeira abordagem que eu faço com o candidato não tem nada a ver com aquele código, né? Então, tudo isso a gente teve que repensar. Não é só uma casquinha, né? Exato. Tem um conteúdo, tem Ela um é a cereja do bolo, né? Mas, e aí, o restante, como que a gente vai fazer? Então, até isso a gente teve que repensar, de fato. E tem uma questão muito forte, né? Como o Inácio também colocou aí pra gente, né? Que é o fato das pessoas estarem um pouco mais distanciadas, né? Não tem mais aquele espaço físico para trocar experiência do que a empresa no ambiente de trabalho, né? Que às vezes é muito mais fácil, às vezes não precisa colocar no papel. As pessoas, pelo fato de estar convivendo umas com as outras, vai pegar isso por referência, né? O outro se comporta assim, eu também vou comportar assim, né? E é interessantíssimo a ideia de colocar isso tudo num programa e a forma como vocês fizeram, né? Acho que vai explicar um pouco melhor ali como é que funciona, como é que é essa construção, como é que as pessoas vão ter essa interação com isso, né? E esse programa aqui que a gente está montando, né, o podcast, eu e o Inácio aqui conversando, chamando as pessoas para conversar, vai ser essa extensão, né? A gente quer transformar isso aqui em extensão do escritório das pessoas que têm em casa, né? Então, para a gente sentar aqui, conversar, né? Os papos de corredor vão rolar aqui dentro, né? A gente vai falar sobre isso, vamos falar bastante sobre o código de cultura, né? E assim, eu acho que começar a falar dessa parte de como é que foi construído, assim, é muito fantástico. Assim, quando foi a apresentação semana passada, eu fiquei assim, muito bem construído. Ah, que bom. Porque deu muito trabalho e eu acho que vai muito também da forma com que as pessoas acreditam, né? De como a cultura é feita nas empresas. Então, assim, eu sou muito crítica em relação a isso. Eu não acredito em empresas que... eu chamei uma... Não digo que uma agência não faça isso, né? A agência, ela ajuda, ela potencializa isso. Mas as pessoas que querem implantar, querem copiar uma cultura de outro lugar, né? As pessoas que falam que não, a cultura ela é feita por uma pessoa só,
né? Aquela pessoa ali é a cara da empresa. Não, acho que tem pessoas que sim, são, né, figuras bem representativas, mas a cultura da empresa ela é feita por todo mundo. Porque não tem como tu contratar 200 pessoas totalmente diferentes, digamos assim, né, cada uma com a sua essência, mas que elas sejam muito, assim, desconexas da cultura. Isso não existe, né? A cultura, ela é feita por todo mundo. Então, eu queria criar algo que fosse assim. E, de fato, a gente não sabia como fazer isso, né? Porque já tinha todo o código escrito, jurídico, né, juridicamente aprovado, com essas linguagens formais, mas ir para dentro da empresa, né? As pessoas vão comprar essa ideia, né, de só ler o código, assinar e aí, né? Como é que vai ser no dia a dia? Aí veio um dia de ócio criativo, né? Não foi nem ócio, porque eu tava dormindo. Eu tava na minha cama, assim, com um caderno, e comecei a pensar nisso, digo, como é que eu vou fazer o código pegar, como que eu vou fazer isso funcionar. E aí eu desencantei, falei, não, deixa aí que uma hora vai vir, né, esse pensamento. E aí deitei. Quando eu deitei, eu fiquei pensando, né, mas a South System tem foguete, tem astronauta, né, tem toda aquela questão espacial, assim. O que combina com isso? E aí eu lembrei, Star Trek, né? Combina com isso, sem saber nada de Star Trek. Lembrava das identidades visuais e fiz essa conexão. Daí eu falei, caramba, anotei, não posso esquecer, Star Trek. E no outro dia eu comecei a elaborar um material bem simples pra pensar em como que funcionava. E aí fui pesquisar um pouco, né? Mas aí eu pensei assim, ó, caramba, né? Eu vou fazer tudo sozinha? O código não é feito, a cultura não é feita por mim só. E eu falei, não, eu vou fazer com que as pessoas da South System que conheçam Star Trek me ajudam nessas analogias. E aí, de fato, foi isso que aconteceu. É muito boa. É bem bacana, né? Sim, porque essa é a essência do negócio, né? Todo mundo participando ali. Exato. As pessoas ajudaram a Lana a construir a própria cultura, entendeu? Isso é muito legal. E de fato as pessoas se sentiram parte daquilo, né? Eu ajudei a construir isso. Quem é que não gosta de ajudar a construir as coisas que são feitas numa empresa, né? E como é que foi feita essa escolha das pessoas? Né? Como é que essas pessoas chegaram pra ti, né? Então, a gente utilizou a ferramenta, né, de comunicação oficial da Workplace e eu fui lá, humildemente, num post e coloquei. Preciso de ajuda de fãs de Star Trek pra me ajudar com umas analogias aí. Quem se habilita? E a galera, me chama, eu gosto. E teve boa participação? Tem bastante gente que... Teve. Eu não vou ler, não vou Teve saber o nome de todo mundo. Né? Eu lembro na live que foi feito, tinha uma galera que apresentou, que cada um contou um pouco, né? Mas essa galera não foi a mesma que ajudou na construção. Então teve mais pessoas Teve mais gente envolvida. Mais gente envolvida. Teve Legal. a galera que ajudou nas analogias, né? E aí, o que eu fiz? Eu conversei com eles, expliquei. Olha só, pessoal, vou fazer uma vídeo com vocês, uma call, só pra explicar como é que eu pensei em fazer. E a galera gostou muito. Nossa, não, tem muito a ver. E eu falei, preciso da ajuda de vocês. Utiliza esse nome pro planeta tal que tu tá pensando, né? Porque a gente chama cada item do código de planeta. Não, porque aí eu fui pesquisar as características de Star Trek, né? Não, porque os oficiais superiores são as lideranças do Star Trek, né? Então, são as nossas lideranças, né? Da South System. E a gente começou a fazer. O universo Star Trek é bem completo, né? Em relação a isso, né? Tem estruturas que às vezes vai muito mais além do que tu vê na série ou nos filmes que tem, né? Mas os próprios fãs contribuem para construir né? Tem o idioma Klingon, é uma coisa falada, as pessoas treinam pra falar Klingon, né? E falam, né? Aí tu vai nas feiras, né? De ficção científica, né? As pessoas vão lá e aí tem o fã-clube do Star Trek, as pessoas vão lá falar Klingon, né? É incrível, assim, a cultura que tem. Eu acho que é legal, né? Porque a cultura com a nossa também, né? Teve esse limite também. E a galera, assim, desde o início, né? Que eles começaram a construir, foi muito engraçado, porque a galera começou a falar, não, porque eu vou me vestir no dia. Porque eu vou me vestir no dia, porque o nome tem que ser esse. E eles começaram a falar no grupo. Eu falei, gente, eu tô boiando aqui, né? Mas eu tô apoiando vocês. E aí eles falaram, não, Alana, vamos combinar de que tu vai assistir, né? A gente combina um dia, tu assiste, daí tu vem, a gente começa a trocar muita ideia. Eu digo, não, vamos combinar então, né? Mas já quantos episódios são, sei lá, uns 200, 300 episódios. Vai levar um meio ano pra te assistir. Não, eles falaram, assiste alguns pra tu entender, né, o que se passa, enfim. Acho que até fizeram na Netflix, não sei se tem um filme, não sei. Posso estar viajando. Agora tem série no Netflix do Star Trek. E eles falaram, não, assiste tais que tu vai entender um pouco do que a gente tá falando. Eu, não, então tá, né? Vamos ver se eu entendo. Mas essa é a sacada, né? É o que eu falo muito no sentido, até no meu dia a dia, assim, o que tu é bom em fazer,
né? Eu não sou boa em fazer tudo. Então, para construir o código, eu não se faz nada sozinho também, né? Então, assim, tá, eu fui boa pra ter aquele pulo do gato, tá? É isso que a gente vai fazer. Mas eu não sei nada de analogia de Star Trek, então eu chamei quem era bom nisso pra fazer, né? Então a gente tem que se complementar. E já trabalhando muito nessa questão da cultura diversa, né? Da South. Foram pessoas totalmente diferentes, com olhares diferentes de Star Trek também, pra ajudar a construir isso. Então, a coisa só funcionou porque foram feitas por pessoas diferentes e por toda essa ideia de co-construção. Não vai ser assim, o código tá aqui, apresentei e acabou, né? Então, acho que por isso que deu certo. Essa forma mais tradicional, digamos assim, né? Mais convencional, ela meio que soa como um negócio top-down, tipo, ó, aceita aí, deu e... A partir de agora vai ser assim, né? Exato. E essa pegada é muito diferente. Essa forma de fazer as coisas, e a né? construção traz o lúdica, engajamento, né, das pessoas. As pessoas estão fazendo parte, que nem a Lana comentou antes. A Lana comentou também outra coisa que é interessante, é essa coisa, tipo, já existia um código de conduta, né? Que é essa parte mais jurídica ali. E aí o questionamento sobre Tá, e como é que eu vou fazer o pessoal aí também se engajar, né? Porque isso é importante, tem que fazer as pessoas entenderem que aquele código de conduta, ou no caso... Pra nós aqui, é o nosso código de cultura, né? Tem que fazer sentido, e tem que fazer sentido de alguma forma. Então, tornar isso lúdico foi, assim, é bem interessante, né? E a gente tava, acho que o Ignacio comentou, mas a gente já fez a apresentação, né? Acho que todo mundo, algumas pessoas que, principalmente o pessoal aqui da South Seas já sabe, né? Já conhece um pouco por cima. E aí tem aquela organização dos planetas, né? Que a gente comentou ali. Isso. Aí a gente começou a olhar, de acordo com o código de conduta, né, os tópicos que ele ia abordar. Então, tinha uma parte que precisava abordar causas sociais, o que a South System impacta, né, na sociedade, o que a South System, como a South se porta em processos seletivos, como os candidatos, o que a gente espera dos nossos candidatos, né, o que a gente espera dos nossos colaboradores, das lideranças, né, dos fornecedores. E aí, a partir disso, a gente começou, aqui parte do Star Trek ia combinar com isso, né? Então, vou trazer um exemplo simples. A gente teve o processo seletivo, que é algo que as pessoas colocam no código exatamente para a pessoa entender. Olha, na South System, a gente não aceita que a pessoa copie uma prova técnica de alguém, né? A gente preza muito pela forma com que a pessoa coda de verdade, né? E se for necessário, a gente dá um feedback em relação a isso, né, construtivo, a gente vai fornecer. Então, a forma com que a gente se porta com as pessoas e as pessoas também, o que a gente espera dos candidatos. E aí tem toda aquela questão da frota estelar, né, que é a academia do Star Trek, quando a pessoa vai iniciar dentro da analogia deles. Então, a galera falou, não, coloca a frota estelar pra fazer isso, porque de fato é uma academia, a pessoa tá passando por uma etapa onde ela vai se tornar o betazoide, né, que é o colaborador mesmo da South System. E aí a galera começou a me ajudar nesse sentido. Betazoide. Os oficiais superiores serem as lideranças da South, né? Então a gente começou também a pensar em como se portavam os seres do Star Trek, né? E o que a gente esperava. Então a galera da diversidade, né? Teve toda uma analogia com pessoas que estão acostumadas enfim, a conhecer de um pouco de tudo, né? A forma com que os adjetivos que trazem, né? Daqueles planetas pra gente fazer analogia com o nosso negócio, assim. Então foi muito nesse sentido, pegar as características mesmo. Isso é legal. E aí tem os planetas, aí cada planeta tem uma tua responsabilidade. Quer falar um pouquinho mais sobre, de repente, quais são os planetas, assim, pra... Então, a gente tem vários planetas, planetas ou tem mais... Pode ser que eu esqueça o nome de uns, né? Não, são só planetas, tá? Só que o que acontece? Quando a gente pensou em fazer os planetas, precisava de alguém que cuidasse dessas informações, né? E o principal, tá? Que foi a ideia das lives mensais para falar sobre cada tópico cada planeta, né? Por quê? Porque normalmente a cultura, como é que é feito, né? As pessoas fazem um projeto de cultura, um código, um propósito, enfim, e aquilo morre. A pessoa vê no onboarding e acabou aquilo, né? Exatamente. Não adianta a gente ter iniciativa e essa coisa não refletir no dia a dia. Né? Não adianta a gente ter uma ideia ou ter uma iniciativa e isso não está... digamos assim, casado ou cruzado com os nossos objetivos, ou com as nossas competências, ou com as nossas metas, enfim, né? Então, se todas essas coisas não tiverem cruzado, né, então não faz sentido.
O legal é que isso começou de uma forma onde todas as coisas estão juntas, né? Tipo, digamos assim, as avaliações de desempenho, né? Nossos objetivos, as metas da Salt System, tudo vai de encontro com isso, sabe? Isso que é muito bacana. Isso sim é um formato que eu acredito que é o mais correto, que vai realmente enraizar, né? E também que é aquela questão que normalmente acontece muito nas empresas de outsourcing, né? Que é o fato de que eu não sei o que está acontecendo dentro da empresa, né? Eu não sei o que está se tornando real. De repente as pessoas perdem alguma informação, ainda mais agora na pandemia, né? Que eu não tenho como colocar todo mundo no mesmo lugar e fazer, né, um comunicado. Então as lives, elas servem exatamente para isso. Para que pessoas da empresa saibam e pesquisem e conversem com outras pessoas sobre o que está acontecendo, para poder contar para os demais o que tá rolando naquele seu planeta, né, de novidade. Então, eu vou passar um recado pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, né? Não percam nenhuma live da Lana, hein? Nenhum! Não pode. A gente vai marcar no caderninho aqui, ó. Opa, faltou, ó. Porque vai ter muita informação nova, né? Então, a galera que tá cuidando ali dos clientes, fornecedores e parceiros, né, desse planeta, vai contar um pouquinho de algumas iniciativas que estão acontecendo nos clientes, né? Nós temos um cliente que tá mudando de local. Então, é importante que as pessoas saibam isso, né? O que vai acontecer. Dentro do nosso processo seletivo, a gente mudou algumas coisas exatamente para aculturar já a galera no processo. Então, o candidato que chega no nosso processo seletivo, ele já toma um choque. Porque quando a gente vai ligar a câmera, já tem uma identidade visual por trás, que já traz isso para a pessoa. Não, eu tô falando de um planeta. Nosso planeta é assim, né? Que a gente trabalha conforme a cultura. E a galera fica curiosa, né? Mas o que é isso atrás de ti, né? O que significa essa cultura Salf nas estrelas? E aí entra toda esse pulo do gato de, né, fazer com que a pessoa fique com aquela pulguinha atrás da orelha. Não, quero conhecer mais essa cultura, né? O que é esse projeto? Sim. Então, de fato, a gente teve que mudar bastante coisas nesse sentido. E a galera, querendo ou não, se tornar participativa, né? E saber o que está acontecendo. Então, isso acho que é a melhor parte, assim, que é das pessoas conseguirem colaborar, sabe? E aí, tava falando que vai ter essas lives mensais, né? Que eu já chamei todo mundo para participar e tem que assistir. Como é que vai funcionar elas? Vão ser... Tu comentou ali que era para cada live um planeta, vai explicar, vai entrar a fundo na... Não, como é que é? Então, a primeira live foi exatamente com a ideia da galera explicar o que é o seu planeta, né? Então, achei que foi bem interessante também colocar a galera nesse... Vamos lá, pessoal, vamos todo mundo falar, né? Pra explicar um pouquinho, porque eles são os tripulantes, né? Os responsáveis por guiar todo mundo. Mas cada live que acontecer mensalmente vai falar sobre todos os planetas, tá? Vai ser a ideia que seja uma live de 1 hora, porque, querendo ou não, tem coisas que não se atualizam tanto, né? A gente vai falar das coisas que estão acontecendo naquele momento e algumas outras fazer uma retrospectiva, né? Do que aconteceu. Então, de fato, essas lives mensais vão acontecer com um formato de 1 hora mesmo, que é também pra galera não cair naquela questão de vou ficar 2 horas numa live, se perde um pouco do que foi falado. Então, ela para ser bem objetiva mesmo, né? Mas que seja, assim, agregadora, né, de conteúdo. Bacana. E, bom, a gente pode também usar aqui o espaço para falar, né, se o teu grupo ali que tiver interesse em vir aqui sentar e conversar com a gente também tá sempre bem aberto ali, né. Inclusive, uma das questões que agora, essa semana, a gente estava mapeando os próximos passos, né, da cultura, é exatamente a gente vai falar sobre essa iniciativa, né, que as pessoas precisam saber na live de cultura que a gente tá aqui falando sobre isso, que eles podem vir, né, também se propor a falar e, de fato, tudo que acontece na Salf, né, porque esse é bem o objetivo principal, assim, das lives. Que bacana. Vamos deixar mais uma vez o recado e não percam as lives. Deixar bem claro. E tem muito trabalho pela frente ainda, né, Alana? Todas as mudanças que foi previsto ainda não foram realizadas, né? Na verdade, tem muito trabalho em termos do que vai mudar, né, em relação ao código. Então, se a empresa começar a se portar de uma forma um pouco diferente, a gente tem que rever, né, o código de conduta. Então, tem toda uma atualização dele, juridicamente tem que ser aprovado, então isso demanda bastante tempo, né? E aí também como a gente vai reescrever isso, né, para dentro da empresa, porque a gente escreveu de uma forma como tá hoje, mas e se eu mudar? Eu tenho que
né? Mudar pro externo e mudar pro interno. Isso. Então tudo isso tem que ser feito, né? Conforme a gente vai adaptando a cultura e vai mudando algumas questões, a gente tem que sim Tem que estar sempre reescrever. revisitando isso aí, né? Sempre revisitando, sempre revendo. Bacana. Eu só queria falar uma questão que acho que é bem importante, né? Pode se sentir em casa, mano. Pode Finge que tu falar. trabalha aqui, né? Que é a questão do canal de ouvidoria, né? Que isso é bem importante dentro de uma empresa, as pessoas se sentirem à vontade de falar o que quiserem nesse canal. E também a forma com que a gente precisa preparar as pessoas para receber o que está naquele canal, né? Isso me incluindo. Porque, querendo ou não, a gente acaba, às vezes, lidando com certas situações, né, nos canais de ouvidoria. Não que o canal vai ser algo só críticas, né, mas talvez a pessoa vá trazer algum ponto que a gente não esteja olhando, né, ainda, ou que passe despercebido. A pessoa que está inserida no contexto, ela, né, consegue trazer mais do que ela sente, assim. Então, acho que isso é bem importante, uma empresa que dá voz para as pessoas falarem, né, o que elas querem, como elas se sentem. E sabe que no dia a dia, Lana, eu vivencio isso com muita frequência, assim, e estimulo muito o pessoal dos times a trazerem, a darem feedbacks, por exemplo, trabalhar essa questão de se uma pessoa tá vendo que alguma coisa não tá certo, ela pode dar o feedback para outra pessoa, né? Então eu tento estimular muito o pessoal a falar. Né? Porque muitas vezes a gente tá com, digamos assim, estamos com bastante problema aqui no time, né? Estamos com dificuldade e tal, beleza, vamos conversar, vamos resolver. Aí na hora de conversar e resolver, poucas pessoas falam, né? Por quê? Porque é mais fácil você ficar quieto, né? Inácio, mas é difícil do feedback, né? Nem todas as pessoas estão ali habituadas a dar Exatamente. Porque senão vai chegar num ponto e vira só lavação de roupa suja. Todo mundo fala, acusação, ponta de dedo e acabou. Aí tu não tem mais nada, ele não aproveita nada. Exatamente, mas assim... se a gente tiver num ambiente onde todo mundo tem a mesma opinião, é porque a gente não tem problema nenhum, tá? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter as opiniões diversas, porque é ali onde a gente consegue crescer e mudar alguma coisa, entendeu? É através disso. Porque daí a gente consegue ter a visão de outro contexto, né? E consegue mudar alguma coisa para melhor. Então, assim, esse espaço que foi criado de auditoria... não é auditoria. Ouvidoria, desculpa. Ele é muito bom pra gente continuar, estimular cada vez mais o pessoal a trazer essas informações diferentes ou expor uma situação que ela não ficou confortável, que não tá boa, enfim. Porque a gente precisa realmente conversar sobre isso e não botar pra baixo dos panos, sabe? Senão a gente vai ter ambiguidade sobre as coisas e aí a ambiguidade não é legal, entendeu? Mas tem uma questão que vai além disso, né? Que é, de fato, o quanto tu trabalha os pilares que tu carrega na tua parede, né? Porque isso faz com que o canal de ouvidoria não fique aquilo... Fulano falou mal de mim. Aí tu... né, peraí, vamos tratar o canal de ouvidoria como algo, né, não que existem coisas menos sérias do que outras, mas vamos tratar ele como que é um problema que vai cair direto para as lideranças da empresa resolver isso, para tudo que tá fazendo para resolver, né. Então, assim, a gente tem diversos pilares, né, dentro da Self System, mas tem um pilar em específico que eu gosto muito de quando a gente construiu isso, que é o respeito com as pessoas. Se de fato esse pilar for, se a gente se fazer valer ele no dia a dia, com certeza tu não vai ter muitos problemas da pessoa sentar e trocar um feedback. É verdade. Porque isso vai acontecer de uma forma respeitosa, né? Mas o respeito com as pessoas e os pilares que a gente tem, né? Colocar isso como regra é o que faz toda a diferença para uma cultura. Então talvez tu não precise se ter essa grande preocupação se tu sabe que, olha... Tu me desrespeitou, tá escrito ali, ó, respeito com as pessoas. Deu, cara, pô, tá escrito ali, todo dia eu passo por ali. Eu tenho uma live mensal que fala sobre isso. Eu tenho tripulantes que trazem isso, tá escrito, né, que a empresa tem esse pilar. E tô saindo fora do contexto, realmente. Eu, né, desrespeitei alguém. Então, acho que quanto mais tu trabalhar isso no dia a dia e tornar isso natural, a gente não tem esse grande problema dentro do canal, né, de ouvidoria, de fato. É uma questão de amadurecimento, né? A gente lança a oportunidade e o espaço e a gente vai ajustando, né?
A gente, de repente, daqui a pouco pode cair num cenário que nem tu comentou, desse espaço virar um lugar para lavar roupa suja. Só que daí daqui a pouco a gente começa a identificar que tem roupas que não precisam ser lavadas ali. Né? Então a gente começa a estruturar cada vez mais, né? Mas é uma questão de fazer e melhorar, né? O questão do roupa suja que eu toquei no assunto era mais tipo assim, num grupo onde as pessoas todas vão sentar para conversar sobre uma coisa que é fora trabalho, né? Que é uma coisa mais pessoal, ou para alguém poder apresentar uma dor, você te incomodado porque tal coisa aconteceu, né? Esse é o ponto, né? Das pessoas terem maturidade para chegar e saber feedback, saber ouvir feedback, né? Não é só, às vezes, só dar. Exato. Saber o feedback também, né? Então é um processo bem de amadurecimento que a gente tem, né? A Lana fala bastante de pilares, né? Eu tenho um conceito que é muito princípio, né? Porque de princípio é uma coisa que a gente tem, tipo, toda nossa ideia vai sair daquela coisa que a gente acredita que é o inicial, né? O mínimo que a gente precisa ter. A gente coloca como respeito, não. O mínimo tem que ter respeito. Começa com respeito, e depois o resto vai trabalhando em cima. É a base. É a base. É o teu princípio daquilo, né? Acho que pilar e princípio tem a mesma coisa, só perspectiva diferente. Mas é isso, assim, tipo, ter pilares, ter princípios pro processo vai ajudar bastante para tu conseguir ter essa capacidade de tomar ação e entender como fazer ou levar aquilo, né, adiante. E também essa questão do propósito, né, que a gente fala muito do impulsionar. E o que é um impulsionar no dia a dia, né? Então, assim, a gente tem diversos exemplos do que é impulsionar dentro da empresa, né? Eu sou um exemplo de impulsionar que eu falo muito vivo, assim, porque eu entrei com uma perspectiva e, claro, né, 50%, 50%. Eu tive a chance, mas eu também fiz valer a chance que tive, né? Mas, de fato, é um impulsionamento, né? E eu sempre falo isso, que as lideranças também da Salf têm que ter esse propósito, né, de impulsionar. Então, o dia que eu sair da Salf System, porque infelizmente, né, nem tudo dura para sempre, mas tem que ter alguém que esteja impulsionado por mim para tomar esse lugar, né? E continuar o trabalho e assim por diante. Quantas pessoas que passam às vezes na mão da gente, principalmente no RH, né? Que a gente faz uma conversa, que a gente tem uma mentoria, nem que seja simples, e daqui a pouco a pessoa evolui, né? No dia que a gente foi falar das histórias das mulheres dentro da Salf, né? Das mulheres negras também, foi muito legal, porque teve um profissional que fez uma homenagem no LinkedIn e ele nunca publica nada no LinkedIn falando, né, de coisas que a gente conversou há bastante tempo, assim, demonstrando uma gratidão por um papel diferente que ele tá fazendo na empresa, né? Então eu penso, caramba, isso é impulsionar, né? Esse é o meu trabalho. Isso é a cultura da Salf, é tu fazer por ti, é tu fazer pros outros, é tu colaborar, né? É todo mundo construir junto e crescer junto. Então, acho que essas questões mais no dia a dia é a cultura, né? Talvez, claro, é importante tu construir o código, é importante tu ter essas coisas escritas, mas vale muito mais o dia a dia. O que tu faz no dia a dia se perpetua, e aí talvez tu nem precise ter né, o que as pessoas fazem ali, um código de 10 páginas, né? Com certeza. Porque com certeza colocar para as pessoas ali, né, o termo jurídico e as cláusulas ali, a pessoa já tipo, tá, beleza. E botar no canto ali e esquecer, né? Aí tu botar com a simbologia bacana do Star Trek, vai ser muito legal. Eu tô gostando pra caramba. Que bom. Né? E é isso aí, acho que a gente falou bastante, né? Acho que a gente vai ter outros momentos pra gente falar mais sobre o código ali, né? E além do código, Alano, o que a gente tem aí do RH, que é a liderança principal, acredito, né? O nossa head. Né? O que a gente pode ver? O que a gente tem aí pra frente? Então, temos muito trabalho. Na verdade, eu não posso falar assim ainda, porque é uma questão que tá muito na minha mente, né? Mas o time de RH vai ter um outro projeto relacionado à cultura para entregar, tá? Que vai impactar bastante, assim, tanto a empresa quanto as pessoas de fora. Mas vai ser um projeto que eu já tava há muito tempo na minha mente, tava com muita vontade de fazer, e acho que agora chegou o que a gente tá falando de amadurecimento, né? Acho que chegou a hora de dar esse passo à frente ali.
pra gente conseguir também evoluir em algumas outras questões, né? Então tem outros projetos também que vão entrar no que vem, que a gente tá, né, estudando como vai fazer, mas eu acho que a grande entrega do RH, além de, claro, né, em termos de número de pessoas crescer, fazer com que a empresa cresça de uma forma sustentável, eu acredito que vai ser esse grande projeto aí que a gente vai poder Então, Ana, eu vou pedir uma coisa pra ti, ó. Quando for anunciar isso aí, eu quero que tu anuncie aqui com a gente. Tá, combinado. Sentar aqui e vamos falar. Vai ser, ó, exclusividade do Threadcast, hein? Combinadíssimo. Ao vivo. Né? Ao vivo, vai ser uma transmissão ao vivo. Nossa, não sei se vai ser a primeira, mas a gente tá se preparando pra fazer as coisas ao vivo, né? Hoje é gravado ainda, mas vai ser ao vivo, mano. Não, e o legal é que as pessoas que viram depois, né, que foi feito e tal, me chamaram pra falar... Nossa, que case interessante, né? E claro, começa até aquela ideia dos benches, né? Que as outras empresas querem saber como que tu construiu isso. Então isso é muito legal. Acho que esse outro projeto vai ser um grande case também, de mercado, assim. Bacana. A Self System agora vai ter que ficar muito grande, ser uma empresa gigante pra poder manter a Alana aqui dentro, né? Trabalhando com a gente, né? Porque, né? Não, cara, mas tem uma outra coisa que a Alana gosta muito. Ela gosta de autonomia. Isso é verdade. E ela tem bastante autonomia, né, Alana? Chiquinho, olha, o Chico, ele deve gostar muito de mim. Porque, gente, o que eu atucando às vezes esse homem... Não, ele é um cara super... ele tem uma competência, né, que é deixar simplesmente as pessoas livres pra fazerem o que querem, e ao mesmo tempo ele tem aquele senso de assim, não, a pessoa ela tá livre, mas ele tá ali te acompanhando. Ele te deixa super à vontade, mas tu tem a convicção de que uma hora ele vai te chamar e vai dizer, eu tô aqui, viu? Né, pra gente parece que não tá te observando, mas... Mas é exatamente assim, aquela questão, né, que muitas vezes frustra o profissional, né, de chegar com um projeto diferente, né, e aí ter aquela coisa da gestão de podar. Mas não é isso que o mercado faz, não... Então, assim, o fato tudo volta, né, pra cultura, de ser muito a contramão do que as outras empresas fazem, isso é o diferente, né? Eu simplesmente coloquei uma analogia de Star Trek. Com certeza, numa empresa maior, talvez isso não seria comprado, assim, muito fácil, né? O próprio Threadcast que foi assim, né? Foi Ariel, assim. A ideia do Ariel, né? E o Ariel Genial essa ideia. trouxe a ideia de fazer o Threadcast e a gente falou, vamos fazer o Threadcast. Vamos aí, juntar umas coisinhas aqui, né? Tipo, o pessoal já tá vendo aqui lá no canto, né? A gente tá adaptando aqui o estúdio, uma sala de reunião que a gente transformou nesse estúdio, né? A gente teve um apoio da empresa para poder comprar alguns equipamentos, né? O áudio, a iluminação. Mas foi assim, tipo, vai lá, vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. A gente tá aqui tentando, né? E essa é a diferença, né? E eu lembro que uma vez a gente tava trabalhando acho que tinha alguma questão pra resolver, assim. E foi muito engraçado, porque normalmente quando uma liderança alta da empresa, né? Eu trabalhei em empresas muito grandes, assim, que quando uma liderança alta te chama, tu já vai preparado, assim, né? Pra ouvir E uma vez ele me chamou e eu entrei na sala e falei, caramba, o que será que vai vir aí, né? E aí ele falou assim, eu tava pensando em tal coisa, o que tu acha? Eu falei, só queria minha opinião. Nossa, isso nunca aconteceu comigo antes. Não, eu falei, cara, que interessante. Eu falei, minha opinião é essa. Tá, obrigada. Então tá, de nada, né? E aí tu começa a entender um pouco e conhecer um pouco das pessoas, né? Porque de fato, quando a gente... Eu bato muito nessa tecla da confiança, né? De tu saber quem é a pessoa, como a pessoa vai reagir, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. Então eu sempre falo muito em relação a isso, tu conhecer, né? Conhecer teu time, conhecer teus colegas, conhecer tua liderança, né? Saber, de fato, como vocês vão tratar isso para que as coisas funcionem. E aí vem tudo à tona, respeito, cultura, né? Tudo que a gente sempre fala. Então isso é muito bom poder fazer isso livremente, assim. É verdade. Legal. Mais um recadinho final aí, Inácio. Acho que a gente vai, né, já nos encerramentos aí. Alana, mais algum recado que tu quer passar pro pessoal aí? Não, pro pessoal, né, ir nas lives virtualmente, mais uma vez. Pro pessoal também participar aqui dessa iniciativa, que eu achei genial. Parabéns também, Ariel, pela ideia. E agradecer, né, pelo convite. Espero daí vir agora, né, já em breve contar o outro projeto. Com certeza. De primeira mão. Contando por isso.
Nem aprovei ainda com o Chico, mas eu tô aqui falando, né? Olha, Tomara já é meio caminhado. Já Agora- prometeu aqui, a gente vai dizer, tá, vai ter que ser. vai ter que fazer então, né? Mas tudo bem, então vamos ver, né? Como é que vai reagir depois. Não, brincadeira. Mas é algo que eu sempre falo que as coisas estão na simplicidade, né? O fazer o simples bem feito é muito melhor do que eu ter demorado, sei lá, 2 anos pra fazer um mega projeto de cultura que as pessoas vão esquecer na semana seguinte, então... E que pode não dar certo, né? Exato. Essa coisa do fazer, o errar, aprender rápido, é a ideia, a grande jogada das Cultura empresas. ágil, né, Inácio? Concordo 100%. O Na Inácio verdade, fala o tempo inteiro. Tem que ser rápido, ciclo rápido. na verdade, muitas das coisas que a Lana trouxe aqui, que ela falou, vai muito de encontro com a cultura ágil, com essa ideia de comportamento e pensamento, né? Não é uma metodologia, né? É uma cultura, é uma forma de fazer as coisas diferente, né? Então isso tem tudo a ver com a cultura da empresa. Tudo a ver mesmo. Por exemplo, a gente não consegue colocar ágil dentro de uma empresa que não tem uma cultura que possa receber esse tipo de pensamento, digamos assim, na hora de executar as tarefas, na hora que tu tem que tomar uma decisão ou pensar, né? Então, olha, eu tenho algumas experiências aí hoje no mercado, todo mundo quer ter ágil, né? Vamos botar ágil em tudo que é lugar. Só bota o nome daí. Porque é legal, né? Todo mundo tá tendo, eu também tenho que ter. Aí tu pega um pedaço da tua empresa e coloca ágil. Isso não vai funcionar. Tem que ser o todo. Se não é o todo, assim, é melhor não ter, então. Continua do jeito que tu tava fazendo. Tu vai continuar performando do jeito que tu performava e com menos problemas, porque tu adicionar um negócio que é o que tu não quer fazer de fato mesmo, no todo, vai gerar mais complexidade e custo pra ti. Mas, Inácio, no programa passado tu falou daquela moça lá que fez aquele estudo que dava os ciclos que tinha. Virginia Satir. A Satir, ela falou isso, talvez a empresa também tenha que passar por um momento que ela vai ter que dar o sofrimento para poder chegar no novo patamar, no novo Exatamente. visão da coisa, né? Tipo, ágil também, alguma forma, se a pessoa tá na iniciativa, eu quero colocar ágil, mesmo que eu não vou conseguir porque a empresa é toda engessada, não, tenta lá. Vai dar uma dor, mas uma hora vai... Crescer dói, mudar dói. Crescer dói. Então é natural que isso aconteça, né? Principalmente é o que eu falo muito dos RHs, né? A gente foi ensinado no mundo de RH a ser tradicional, né? Então quando eu chegava nas empresas e ficava assim, caramba, não é muito o que eu gosto de fazer, sabe? Parece que eu não me adaptava às culturas. Eu dizia, não, mas isso aqui não é muito o que eu quero, né, pra mim. E aí, quando tu começa a descobrir realmente o que tu gosta de fazer, qual é a área que tu... Eu tenho pessoas que gostam de trabalhar num formato mais industrial. Sim. Gostam de trabalhar chão de Tem fábrica. receitinho de bolo. Que tem essa, né? Claro, acontece muitas outras coisas. A pessoa tem que ter outras competências, mas já não é algo que... E eu já tive essa experiência, não é algo que eu gostaria de fazer isso pro resto da minha vida, né? Então, tem essa questão de percepção. E a cultura, de fato, voltando, é bater o que tu tem como crença e premissa cultural com o lugar que tu vai trabalhar. É isso que as pessoas têm que descobrir, né? Pra conseguir ser feliz, assim, no trabalho. Com certeza, se identificar com aquilo ali, né? Exato. E a área de TI, a área de tecnologia tem essa percepção, essa ideia de inovar o tempo inteiro, né? Bem presente, assim, é comum as pessoas falarem sobre isso, né? Então talvez essa ideia, né? Tipo, o RH também nesta área vai trabalhar de uma forma mais ágil. É diferente de uma indústria onde o importante é o processo e seguir aquela da melhor forma possível, né? Reduzir as perdas na minúcia do processo, né? E então os outros setores que não são a linha de produção, não são a produção como é a área de TI, também vão seguir essa linha mais rígida, né? Ou vai estar na área de TI, vai ser essa forma de trabalhar um pouco mais corrida, mais inovadora também, né? Exatamente. É isso aí, então. É a Salt System desbravando o universo. Desbravando o universo. Planetas. Maravilha. Então chegamos ao fim do nosso segundo programa de podcast. E também vídeo no YouTube, que o pessoal que está vendo aqui. Né? Agora... Gravamos aí dia 26. Nossa, não sei que dia hoje. É 26 ou 24? Não, 26 é quando vai sair o primeiro programa.
24 hoje que a gente tá gravando. E dia 3 é o dia que tá sendo o programa. Exatamente. Posso deixar minhas redes sociais pra quem claro. quiser Não, com certeza. seguir, né? Colocar as redes sociais. Eu tenho uma outra questão paralela à Salf, né? Que é, de fato, surgiu muito na pandemia, que as pessoas muito falavam, né? Nossa, Lana, mas tu como mulher negra nesse universo, né? Tu faz alguns outros projetos. Eu sentia muito também que os meus amigos me pediam muita ajuda. Ai, me ajuda a fazer um currículo, que emprego será que eu procuro, que empresa eu trabalho? E aí eu pensei, caramba, né? Eu sou uma exceção à regra, né? De lideranças dentro de qualquer empresa negras, né? E o que eu tô fazendo pro minha comunidade? Né? Não tava fazendo nada. Então, hoje, eu tento, pelo menos no Instagram, né, conforme o tempo que eu consigo, criar conteúdo para que as pessoas consigam ingressar no mercado de trabalho, né? E falo sobre educação também. Então, ele é voltado para todo mundo, mas claro que eu trago sempre esse viés da população negra conseguir alavancar, né, suas experiências não só em subempregos. Então, eu tenho um projeto que é Customize, o nome que se chama, que vai virar algo depois bem maior. Eu já fechei com parcerias de São Paulo pra gente criar alguns conteúdos também e cursos. Mas por enquanto fica no meu Instagram, que é @alana com 2 As no final, Passos. E é isso. Ok, Que legal. Quem tá no YouTube vai ter os links na descrição embaixo. Muito bom. Né? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, clica no link e vai chegar lá nas mesmo, redes isso sociais mesmo. da Alana. E também quem tá vendo já, como é que é? Curte o canal, Curte, dá seu comente, joinha e compartilhe. liga o sininho pra receber notificação de todos os... Esse é o script padrão do dos YouTuber. canais. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Alana, pela Que agradeço. presença. Foi uma honra ter você aqui. E contamos contigo mais vezes. Pode me chamar. Me chama Ok. que eu vou. Show. Então tá. Então tá. Feito! Corta, produção. Finge que tá ouvindo musiquinha agora aqui. Ah, tá. Que essa é a introdução ali. Vai ter um áudiozinho de tipo assim, a gente conversando num papo em off. Tipo, Entendi. Tipo jornal. Tipo jornal. Tá, Isso, entendi.